Vamos aproveitá-lo. Aceita aí, Rafa. Opa! Aê, meu Oh, querido! aleluia. Graça e paz, pastor. Tudo bem? Rapaz, tudo bem contigo? Como é que tá? Tu e Manu, hein? Tudo na bênção. A gente está aproveitando bem aqui esses dias tão intensos na internet, né? Na Verdade. verdade, para a gente de introdução à internet, que a gente não sabia muito bem lidar com isso, mexer com câmera, com coisa, a gente está aprendendo também esses dias, mas a gente está muito feliz de poder ter esse tempo aqui com vocês. Para a gente está sendo uma honra mesmo. Rapaz, nós aqui nos sentimos honrados, né? E Rafa, rapaz, além de você ser o diretor do Centro de Cura, você assumiu também o compromisso de pastorear a igreja de Verbo da Vida em João Pessoa, cara. Como é que tá sendo isso, hein, rapaz? Rapaz, está sendo um tempo de céu na terra aqui, né? Graças a Deus, a gente está vendo a graça do Senhor mesmo se manifestando. Morei, Amém. depois de 13 anos morando em Campina, né? Já, Campina já tinha aquela sensação de casa, de estar entre os meus, em paz, tranquilidade. E aí Deus nos chamou para vir para cá e aqui eu posso dizer que a gente já está em casa de verdade, né? João Pessoa é uma terra maravilhosa. A gente está provando tanto da terra como da companhia, da família, dos irmãos. Está sendo um tempo enriquecedor demais. Rapaz, que bom, rapaz, que bom. Tu sabe que nós temos o desejo, né, imenso de poder te trazer aqui para estabelecer o centro de cura, né, e também você Isso. ministrar para nós. E isso vai se concretizar no nome de Jesus. O pastor Isaías E, estava frisando ali que foram 13 anos, né? Aí Deus me é, tirou para quebrar esse ciclo do 13 lá de graças Campina. a Para quem não Deus. sabe, do 13 de Campina Grande, que é 13 em Campina Grande, é que é um time inferior ao Campinense. Você tem o Isso mesmo. Campinense e o 13. É só para os irmãos ficarem contextualizados aí. É, que o Campinense está igual ao Flamengo, em outro patamar, entendeu? É, tá acima de comparação. Problema, rapaz, é que ele está desviando, rapaz, a maioria das minhas ovelhas. Cara, eu botei E para é. assistir da manhã, eu não sei, as ovelhas estão precisando de uns gabinetes aí para entender qual é a voz que tem que ouvir, entendeu? Querido Deus está Rafa, vendo. você teve o privilégio, né? O privilégio que está próximo do pastor Bud, no período aí que ele estava estabelecendo o centro de cura, né? E como você dá testemunho sempre disso, nós somos muito edificados com essa experiência que você teve de estar tão próximo dele, né? Do pastor Bud. Eu queria que você pudesse compartilhar também com os membros da igreja aqui de Resende sobre essa experiência que você teve. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Pastor Bud foi uma influência muito grande para a gente, né? Graças a Deus a gente teve a oportunidade de tê-lo ah, desde, na verdade, finalzinho do Remo a gente começou a ter contato. Os missionários, os teus missionários alemães aí. Alemanha, É, churros, é os churros. a gente teve a oportunidade de ter esse contato com o pastor. E o pastor, ele era um homem muito simples, né? Eu sei que algumas pessoas só veem as ministrações, tiveram contato por ouvir o pastor falando com aquela firmeza, como ele falava a palavra. E ele realmente tinha consciência desse chamado que ele tinha mesmo, como um apóstolo, ministrar com aquela força, estabelecer marcas, né? O pastor Bud, ele refutava uma, uma doutrina errada com muita força, uma atitude errada. Isso era maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, o pastor Bud, ele era um homem muito simples, ele era um homem muito acessível, né? Ele era tudo isso que a gente escuta Guto falando, e especialmente Guto vivendo hoje, a gente via com o pastor. Uma pessoa que teve a oportunidade de conhecê-lo, que teve a oportunidade de conviver com ele, dificilmente vai ser uma pessoa que tem uma tendência de arrogância, de achar que é melhor do que os outros, porque o pastor Bud, ele era mesmo essa manifestação, para mim, essa manifestação de Jesus mesmo, de mansidão, de amor, de acreditar.
ao mesmo tempo que ele era esse protetor da doutrina, né? Então a gente teve a oportunidade de ser corrigido por ele. Meu casamento mesmo, a gente teve a oportunidade de fazer os aconselhamentos pré-nupciais com ele. Então é sempre muito bom lembrar disso, da forma que ele falava, né? É um homem que realmente vivia o evangelho, e o interessante era isso. Às vezes a gente estava falando com um pastor sobre um assunto aleatório, não obrigatoriamente um assunto das escrituras, mas de repente ele entrava em alguma coisa da palavra de Deus e falava uma frase que marcava a vida da gente. Então, eu sei que tinham pessoas que até tinham contato, né? Falavam com ele, tinham contato em um momento, mas se não tivesse prestando atenção, apercebida no espírito mesmo, podia deixar passar uma palavra que ficava e que mudava a vida da gente, né? Eu acredito que a gente precisa ter essa consideração dentro da igreja. Tem pessoas que Deus vai colocar, tem uma escritura, Paulo falando sobre isso, ele disse, né? A gente não tem muitos pais, a gente pode até ter muitos professores, muitos mestres, mas pais a gente tem poucos, né? E na condição de pastor da igreja, o senhor está como um pai para tantas pessoas. E meu conselho, né, como um mestre convidado, uma visita na casa de vocês, né? Que você possa aproveitar mesmo a unção que está sobre a vida do pastor Leco e ficar atencioso, né? Porque às vezes o pastor Bud, ele não dizia assim, ó, eu vou começar a profetizar agora. Mas às vezes a gente estava conversando sobre coisas que ele gostava, né? Passarinhos, às vezes falando sobre cachorro, ele gostava de criar os cachorros dele lá, mas de repente ele lançava uma palavra que a gente, meu Deus do céu, quantas vezes eu estava aflito mesmo. Eu lembro de uma, eu vou falar só uma para mudar, você ficar livre para ir seguindo o curso. Mas eu lembro de um momento que eu estava bem pressionado financeiramente com o Manu. Nesse dia a gente estava bem apertado, tinha comprado um carrinho, isso era 2013, a gente tinha comprado um carro 2000, um Gol que um homem tinha vendido, mas estava bem conservadinho, a gente fez muito esforço para conseguir e estava comprando o carro, e aí antes de ir para o centro de cura, uma pessoa veio, bateu no carro e foi embora. Aí o carro ficou amassado, né? Aí a gente chegou lá no centro de cura meio triste. Aí o pastor disse, foi o que aconteceu, rapaz? Eu disse, não, nada não, pastor, tranquilo. Aqui um rapaz veio e arrebentou a porta do meu carro. Aí ele disse, rapaz, pois não fique triste não, porque dinheiro é só papel. E o que você precisa é dinheiro para consertar o seu carro? Dinheiro é só papel. É mais fácil você crer para papel chegar do que para uma barra de ouro chegar, né? E ao mesmo tempo é mais fácil você doar quando é papel do que quando é uma coisa que é preciosa para você. Ele disse, não deixa o dinheiro ser precioso para você, né? Deixa Jesus ser precioso. E esse dinheiro vai ser papel, tanto para vir como para ir. E eu lembro que essa palavra aliviou a nossa vida, não que aconteceu instantaneamente o que ele disse, mas porque a gente conseguiu puxar a nossa alma. A Bíblia diz que a palavra é uma âncora para a alma, né? A gente conseguiu pregar a nossa alma sobre a palavra que ele tinha dito e o Pai chegou, e a gente pôde crer e consertar tudo, e graças a Deus. Mas é um privilégio ter um homem de Deus, alguém que a gente pode receber influência perto da gente, e graças a Deus, porque Deus sempre levanta. Nunca vai faltar pai para quem tem um coração de ser filho. Rapaz, muito bom, viu? Glória a Deus, cara. E pastor Rafa, né? Nós temos hoje no ministério algumas vozes, né, que são marcadas, né? Ficaram, vamos dizer, você fala em fé, você lembra o pastor Sérgio, né? Integridade, você lembra Guto, pastor João, né? Enfim, né? Tem tanta gente boa, né? E você também ficou, para nós, quando a gente lembra de você, a gente lembra de cura, né? Essa mensagem é muito forte. Você, quando ministra nas conferências, cara, como a gente é edificado com tudo que Deus colocou, depositou em você, e isso é uma coisa que a gente já percebe na tua vida. Por mais também que você seja muito bom, cara, eu acho melhor do que Marcos Honório, do que os outros meninos sobre escatologia. Faz isso não, que o bicho vai fazer uma live aqui daqui a pouco. Senão ele vai entrar, não deixar falar. É muito divertido, cara, a gente trabalhar e ter esse tempo de live. É muito bom, né, cara? É muito bom, muito bom. Graças a Deus a gente está bem servido.
É verdade. Mas eu queria falar sobre isso. Você é uma voz desse sentido de cura. Eu queria abrir esse espaço agora para você ficar à vontade e ministrar, né? Para os membros de Resende, todas as pessoas que estão conectadas de fora do Brasil, né? Em outros estados. E essa live vai ser colocada no canal do YouTube também, vai alcançar todos os fluminenses. E eu quero Amém. deixar você à vontade para ministrar, trazer a porção da palavra de Deus para nós hoje, meu irmão. Fica à vontade. Amém. Eu vou falando aqui, se o senhor não apertar o freio aí, eu vou falando. Então, o senhor pode ir freando, a gente vai Quando conversando tiver mesmo. faltando, quando tiver faltando 10 minutos, 10 minutos eu te aviso. Não, não, tá tranquilo. Mas eu acredito que existem momentos específicos que a gente realmente precisa de uma nutrição específica, né? Amém. De um modo geral, a palavra de Deus ela sempre vai despertar a fé, ela sempre vai alimentar o nosso espírito. Eu lembro até de uma irmã que uma vez veio falar comigo, ela estava lendo um profeta do Antigo Testamento, eu não lembro exatamente qual era o livro, mas ela estava lendo uma passagem que falava sobre o juízo de Deus sobre o anticristo. E aí ela chegou para mim e disse, pastor, eu fui curada lendo a Bíblia, o senhor fala muito que a palavra de Deus tem poder para curar. Eu disse, é verdade, a palavra de Deus tem poder para curar. Provérbios 4 diz que ela promove vida no espírito e saúde no corpo. Ela disse, eu estava lendo essa passagem aqui, ó, falando sobre o juízo de Deus sobre o anticristo. Ela disse, é como Deus destrói a doença, não é? Aí eu li a passagem, aí eu disse, irmã, o contexto aqui, ele está falando sobre como Deus vai estabelecer a sua derrota, a sua vitória sobre o anticristo. Aí eu disse, mas eu fui curado além dessa passagem, pastor. E aí? Eu disse, não, então fique com sua cura, continue meditando na passagem aí. Não sei que situação da vida você pode estar passando, mas se essa passagem trouxe restauração para o seu corpo, eu vou ficar calado, né? Porque, obviamente, a Bíblia, ela tem um contexto. A Bíblia tem um contexto, a gente não tem como estudar a Bíblia fora do contexto, não vai criar muita coisa. Agora, uma coisa é certa. Quando eu deixo a palavra de Deus ter a consideração devida para mim, né? Quando eu entesouro a palavra de Deus no meu coração e eu valorizo o que ele fala, pode ser que eu esteja lendo uma genealogia. O poder de Deus vai estar disponível para tocar a minha vida. Até muitas Aleluia. revelações podem surgir no meio de uma genealogia, né? Deus começa a trazer luz sobre o que está sendo falado. Às vezes eu sei que a gente costuma valorizar uma coisa que chama a nossa atenção, mas é importante a gente perceber que Deus ele realmente tem uma nutrição específica para cada momento da nossa vida. Talvez em um dia a gente não vai ouvir uma pregação que abrange a Bíblia toda, nunca isso vai acontecer, porque a Bíblia tem muitos assuntos, é muito extensa, mas eu acredito que para um tempo onde a gente tem necessidade de andar na revelação da saúde divina que nós temos, da obra que Jesus consumou na cruz do Calvário, a gente vai precisar colocar essa nutrição bem perto do nosso coração e na nossa boca mesmo. Então eu tenho Amém. visto uma abundância muito grande nesses dias de palavras sobre cura, de palavras sobre fé, de palavras sobre saúde divina. E ao mesmo tempo, isso para mim é um alerta, né? De que se Deus está repetindo tantas vezes, de tantas formas, a respeito desses assuntos, é porque a gente precisa deixar um estoque forte no nosso espírito, uma construção. É mais fácil a gente construir um telhado quando não está chovendo, né? Do que deixar Isso. para cair a chuva e a gente começar a Uhum. construir as coisas. Então é importante a gente ter em reserva no nosso coração a força do que a Bíblia ensina a respeito de como esse evangelho afeta a nossa vida. Lá no Salmo 103, eu estava pensando muito sobre isso hoje, ontem mesmo. Ele diz, bendize a minha alma ao Senhor. A gente conhece bem esse texto. Né? Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Porque é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Glória a Quem da Deus. cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, que infarta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A gente
conhece muito bem esse texto, eu queria só fazer menção dele pensando de trás para frente, né? Dessa última parte que ele fala para a gente ir subindo. Ele diz que é o Senhor que é capaz de fazer com que a nossa mocidade seja renovada como aquela mocidade da águia. A gente percebe mesmo que a águia ela pode envelhecer e em algum momento ela vai parar ela vai diminuir um pouco a atuação que ela tem de voo, de visão e tudo isso. Mas parece que a águia ela tem meio que uma constância. Você raramente vai ver uma águia que chegou num ponto de forma natural, né? Por causa de idade, que deixou de voar. Porque parece que tem nela, independente da idade dela, aquela perspicácia, né? Aquela força. E ele começa a falar sobre isso exatamente por nunca ter visto. Nunca vi, como diria um amigo da gente, o irmão Gilson, ele falava, eu nunca vi uma águia de óculos. Ela tem uma visão que permanece com ela independente do tempo. E ele fala, o Senhor é capaz, Ele é poderoso para renovar essa nossa juventude, para que a nossa mocidade ela seja renovada como a da águia. Agora, pensando sobre isso, como a mocidade, como a juventude, ela pode ser conservada segundo as Escrituras. Tem um texto que eu gosto muito lá de 1 João, que ele começa a dizer para os irmãos, ele está escrevendo para os pais, ele está escrevendo para os filhinhos, e ele diz, olha, os jovens eu escrevi porque vocês são fortes, e porque a palavra de Deus permanece em vocês, vocês têm vencido o maligno. Eu acredito que a consistência dessa palavra no nosso coração, ela tem um poder de rejuvenescer mesmo a nossa vida, de fortalecer, independente da idade que a gente tenha, independente de quanto tempo de crente a gente tenha, se a gente deixar a palavra permanecer em nós, ela vai permanecer trazendo esse rejuvenescimento, né? Essa força para continuar avançando independente da idade cronológica e independente de qualquer outro fator externo. A gente conta a idade por causa do nosso corpo. A gente sabe das limitações desse corpo. A gente sabe que Deus um dia vai nos dar um corpo diferente, revestido de incorruptibilidade, exatamente por isso. Para que a gente não seja parado por conta da contagem desses anos. Mas o efeito da palavra de Deus em nós, ela é poderosa para rejuvenescer, revitalizar, fortalecer o nosso corpo físico. Ele é capaz de... Agora, é por meio da palavra, né? Foi por meio da palavra que a gente viu Caleb, aos 85, ter a mesma vitalidade que ele tinha aos 45. Glória a Deus. A Bíblia não fala sobre a parte física de Caleb, mas a Bíblia deixa claro que foi por meio do seu espírito que o seu corpo foi fortalecido. Irmão Reagan fala sobre isso. A gente tem uma parte mais importante, né? Essa parte do espírito, é por ela que a gente entra em contato com as coisas espirituais. Isso mesmo. E quanto mais eu deixo a palavra de Deus habitar em mim, mais força eu vou ter para enfrentar qualquer situação que se levante contra mim, mais força eu vou ter para fazer boas escolhas. Eu estava agora há pouco numa live com o pastor Anderson, lá de BH, e eu estava citando um texto que eu gosto muito, que é aquele texto de Abacuque, no capítulo 3. Quando a Bíblia diz que ainda que a figueira não floresça, que não haja a fruta no campo, que o produto da oliveira minta, que tudo pareça que não está funcionando. Ele disse, todavia, eu me alegro no Senhor. Aleluia. E a Bíblia amplificada, ela diz, independente dos fatores externos, né, independente da falta do fruto, dos bois terem sumido do curral, eu vou escolher me alegrar no Deus da minha glória salvação. A Deus. Oh, glória a Deus. Independente Aleluia. do que aconteça externamente, quando eu recebo a palavra, quando eu acato a palavra, eu vou poder fazer as escolhas mais sábias da minha vida. E essas escolhas vão ser de não ficar triste com o mundo, não ficar esperando a desgraça que o mundo está esperando. Irmão, eu sei que a ciência, ela entende algumas coisas, existe um conhecimento humano que foi dado por Deus também. Tem muita coisa que é utilizada nas ciências hoje, que foi Deus permitindo que o homem chegasse mesmo a esse conhecimento. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelos cientistas. Graças a Deus pelos médicos. Graças a Deus pelas pessoas que Deus tem levantado nessas áreas para socorrer pessoas.
Mas a fonte da vida está nessa palavra. A palavra de Deus, ela vai fazer com que algumas coisas que os cientistas calculam de uma forma não aconteça como eles pensaram, por causa do efeito do sobrenatural de Deus. Eu posso dar um exemplo até sobre o nosso país. Nesses dias eu lembro de alguns cálculos que foram feitos sobre o Brasil, que algumas semanas atrás a gente já devia estar com um sistema de saúde totalmente comprometido em todo lugar. Algumas previsões que foram feitas, que estariam em caos. Previsões que não era, talvez não, era uma previsão certeira. Isso. Mas a boa mão do Senhor está sobre o nosso país. Aleluia. A oração do justo tem sido ouvida. Eu sei que de alguma forma pessoas têm sido ainda tocadas por causa dessa assolação do mal, mas uma coisa é certa, meu irmão, a palavra de Deus, ela pode fazer por nós coisas que a mente natural do homem não conseguiria compreender. Ela é suficiente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repousar, não é no conhecimento do homem, graças a Deus pelo conhecimento humano, mas 1 João no capítulo 5 diz que se eu aceito o testemunho dos homens, maior é o testemunho de Deus. E esse testemunho de Deus está sendo dado por meio da palavra, por meio de Cristo. É Ele quem renova a minha mocidade como a da águia. No Salmo 92, ele diz que os velhos serão cheios de seiva e de verdor para anunciar as obras do Senhor. Em outras palavras, os velhos que reconhecem a palavra, que guardam a palavra, eles vão ter habilidade, eles vão ter perspicácia, força para fazer coisas que talvez, quando eles eram jovens, eles não conseguiam fazer. Olha, glória a Deus. Eu creio nisso. É por isso que particularmente me incomoda quando eu vejo alguns crentes pensando, não, está acontecendo isso, é normal, é porque eu sou velho. É normal, é porque está acontecendo isso. É normal por causa disso, é normal por causa daquilo. Meu irmão, normal para nós é ver essa palavra se cumprindo na nossa vida. Amém. O que é normal para nós não é mais normal para esse mundo. O que é normal para esse mundo não é normal porque nós somos seres de uma espécie diferente. Nós nascemos de novo. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. O que é normal para nós é o cumprimento das Escrituras. Então, Deus é poderoso para renovar a juventude no corpo. Deus é poderoso para nos conservar em paz e alegria. Ele disse, Ele é poderoso para fartar de bens a nossa velhice. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é poderoso para fartar de bens a nossa velhice. O que isso quer dizer? Se a gente fosse pensar naturalmente, uma pessoa que já está numa condição de velhice, ela não vai ser tão produtiva quanto ela era na juventude. Naturalmente. O pensamento natural é que a pessoa vai chegar no ápice da vida dela e ela vai acumular para a velhice. Mas não é isso que Davi está falando nesse momento, não. Davi está falando sobre uma velhice tão frutífera e tão produtiva, que ele teria bens que provavelmente ele nem tinha experimentado na juventude. É por causa da força do seu braço? É não, meu irmão, graças a Deus. Não se trata da força do nosso braço, se trata da nossa habilidade de confiar no Deus que prometeu. Ele disse que é poderoso para encher a sua velhice de bens. Deus tinha falado para o povo de Israel a respeito do jubileu, a respeito dos anos sabáticos, né? E nesses anos sabáticos, o povo de Israel não deveria, no 7º ano de cada ciclo, eles não deveriam plantar. Eles deveriam experimentar das colheitas dos anos passados e mais do que isso. Deus iria suprir o seu povo quando eles parassem de trabalhar e reconhecessem o Senhor. E seria um tempo de obediência. Para algumas pessoas, ficar sem trabalhar, na cabeça delas é uma bênção, né? Na cabeça de algumas pessoas, ficar sem trabalhar é uma coisa boa, mas a gente sabe que não é. A gente foi criado para trabalhar, né? Ou melhor, a gente foi criado com a habilidade de trabalhar. Tem algumas pessoas que pensam que o trabalho foi uma maldição que Deus deu para o homem em Gênesis. Mas não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus deu para o homem a bênção do trabalho e que por causa do pecado viria enfado no trabalho. O homem poderia trabalhar sem enfadar. Olha que coisa maravilhosa. Mas agora Deus está falando para um grupo de pessoas que vivia da agricultura e estava dizendo, no 7º ano vocês não vão plantar. Por quê? Para reconhecer o Senhor. Aleluia. É como, para mim, isso tem uma analogia com o dízimo mesmo.
Algumas pessoas podem pensar, não, eu preciso do 100%. Mas quando a gente vive com os 90 e entrega os 10 para o Senhor, Deus faz com que os 90 sejam tão abençoados que a gente vai conseguir com os 90% o que a gente não conseguiria com os 100. Porque esses 90 vão providos da bênção do Senhor. Da mesma forma, a colheita viria para eles. Olha, vocês vão parar e vocês vão receber dessa bênção que vai fazer com que vocês não tenham fome. Teve um outro momento que Deus disse para o povo assim, vocês vão comer do maná, mas vocês não vão guardar para os dias seguintes. Vocês vão confiar no Senhor para que cada dia o maná se manifeste. Essas figuras, para mim, elas trazem um símbolo muito forte de como a gente deve viver a nossa vida na confiança dessa palavra. De que não é a força do nosso braço que produz para nós algum tipo de benefício, algum tipo de confiança. A Bíblia fala sobre não confiar no braço da carne mesmo. A gente precisa confiar na palavra. E quando a gente faz o que Deus diz, quando a gente entra nesse lugar de descanso pela fé, esse 7º ano da terra era um símbolo de como nós devemos viver a nossa vida nesse lugar do descanso, onde a gente entende que o Senhor é poderoso para nos suprir. Por 6 anos, vamos trabalhar, vamos fazer a parte natural. Mas a gente não pode deixar de lembrar, meu irmão, a tua fonte de saúde é o céu. A sua fonte de saúde é o poder de Deus que está disponível. A sua fonte de saúde não é aquele pote de vitamina C que você coloca na água. Graças a Deus que a gente pode colocar vitamina C na água, pode tomar uma vitaminazinha, a gente pode comer corretamente, comer aquilo que vai abençoar nosso corpo físico, mas você comendo, lembra disso. Quem me dá saúde, quem me dá vigor, quem me dá força é o Senhor por meio da sua palavra. É vida espiritual, que começa no espírito e que vai tocar o meu corpo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Na minha velhice, o que naturalmente seria uma incapacidade de produzir, eu vou ter mais bens do que o que eu teria por causa da força do meu braço. Por quê? Se trata da bênção do Senhor sobre a minha vida. Glória a Deus. Porque eu posso desfrutar dessa bênção. Aí a gente volta para o versículo 3 e eu vou finalizando agora. Ele diz, porque é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Oh, glória a Deus! Porque eu posso provar dessa fonte de vida que está disponível por meio da palavra de Deus. Porque Deus decidiu perdoar as minhas iniquidades. O que trouxe o pecado, o que trouxe a morte para o mundo foi o pecado. O que abriu a porta para que a doença entrasse na humanidade, tirasse a ordem da criação natural de Deus, foi o pecado. Mas uma vez que Deus lidou com o meu pecado, e Davi estava falando aqui, irmãos, de forma profética sobre um perdão de pecados mesmo, que viria a se manifestar por meio de Cristo. Na antiga aliança, eles tinham os pecados cobertos por causa de vários sacrifícios. Mas hoje, meu irmão, graças a Deus, na nova aliança, tem um sangue que foi derramado, que fala sobre coisas melhores do que o sangue de Abel falou. O sangue de Abel clamava por vingança. O sangue do justo veio clamando por justiça. E que a gente sabe o que justiça significa para nós hoje. Por causa do perdão dos pecados, nós temos acesso a essa vida. E a gente precisa lembrar disso. Não é algo que eu conquistei, foi algo que foi conquistado para mim. O meu trabalho é trabalhar comigo mesmo. Eu estava pensando sobre isso, porque esses versículos, eles mostram meio que uma construção que Davi estava fazendo, para que ele pudesse provar da bênção do Senhor, para que ele pudesse corrigir o curso dos pensamentos da alma dele. Sabe que o que impede muitas pessoas de receber cura são sofismas, são ideias de que elas deveriam ter feito uma coisa. Ah, não, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu não posso ser curado por causa disso, porque... Entenda, é porque são tantos fatores que a gente não teria tempo de discutir num momento tão rápido, né? Ah, não, eu não mereço receber cura por causa de um pecado que eu cometi, eu não mereço receber cura porque foi culpa minha, foi uma aflição que eu me coloquei, eu posso ter errado de alguma forma com o meu corpo e ter entrado numa condição de doença. Meu irmão, sabe o que a Bíblia diz? Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Aleluia! Eu gosto de algo que eu ouvi o apóstolo Guto dizendo.
sabe que muitas das aflições do justo foi culpa do justo. O que o justo tem que fazer? Se arrepende, muda de posição, muda de coração, dá uma guinada 180 graus. Agora, uma vez que você se arrependeu, meu irmão, fecha a brecha para que o diabo possa perturbar a sua vida. Deus é poderoso para provocar, para trazer livramento. Agora, a primeira construção que a gente tem que fazer é na nossa mente. Uma vez, em primeiro lugar, a gente é iluminado pelo conhecimento da verdade. A palavra chega, a luz chega, graças a Deus pela luz que chega. Agora, eu preciso pegar essa palavra que chegou e meditar nela por tempo suficiente para que eu possa encher o meu coração dessa verdade. E aí, é nesse processo da palavra enchendo o nosso coração, no processo da palavra trazendo revelação para nós, que os sofismas vão ser quebrados. Aleluia. Que os sofismas de que você não é digno, de que Deus não te ama, de que a fé de todo mundo funciona menos a sua, de que nunca deu certo para você, sempre deu certo para os outros, mas não vai dar certo para você. Esse tipo de sofisma é quebrado pela meditação contínua na palavra de Deus. Por nós termos cuidado para selecionar que tipo de pensamento vai estar na nossa cabeça, que tipo de pensamento não vai ter espaço em nós. Amém? Então a gente precisa ser muito cuidadoso. Que tipo de pensamento eu tenho alimentado? Eu sei que pode parecer bonito pessoas dizerem, não, eu não mereço, isso é grande demais, é poderoso demais, é uma promessa maravilhosa demais para mim. Irmãos, a gente precisa deixar habitar em nós aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem falado, a sua bondade, os seus feitos. E Davi estava fazendo exatamente isso, para enfrentar qualquer situação que está por vir na minha vida. Oh, glória a Deus. Eu preciso deixar o meu coração transbordante do que Deus tem feito. Isso vai me dar força para crer que Ele vai continuar fazendo. Amém? Quanto mais a gente lembra o que o Senhor já fez por nós, meu irmão. O que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. O que o Senhor fez na nossa vida, a gente já tem motivo suficiente para ficar animados e fazer como o profeta fez lá em Abacuque. Eu escolho me alegrar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem tanta gente boa ali, ó. Mansani, tudo bom? Tem alguns irmãos aqui da minha igreja de João Pessoa. Deixa eu falar com eles aqui também, que coisa boa. É uma bênção. Glória a Deus. Tão paciente com a gente aqui. Kilber. Ó o Kio aí. Ó o Kio. Beijo, Kio. Beijão, Kio. Bom demais, cara. Glória a Deus. Vanessa, eu acho que Vanessa é de Angra dos Reis. Que bênção, glória a Deus. Aleluia. Vanessa, de Angra dos Reis. Vanessa foi a que veio aqui na igreja de João Pessoa? Eu não sei. Acho que a gente, eu não sei se foi ela, mas teve uma, acredito que Vanessa que veio de Angra também. Glória a Deus, bom demais. O nosso trabalho é ficar cheio da palavra. A palavra ela vai nos livrar. Não só ela mesma, ela deu sinal. Ela mesma, ela foi de pessoa. Isso. Glória a Deus. Bom revê-la. Bom demais, cara. É isso mesmo, pastor Rafa. E outra coisa, querido. Hoje em dia, tem tanta gente boa conectada conosco aqui, ouvindo isso, né? E nós, como cristãos, que amamos a Jesus e cremos na palavra de Deus, e nos estimula a orar pelos enfermos, para que eles sejam curados. Eu vejo, às vezes, os crentes meio tímidos com relação a isso, com medo dos resultados. Ah, porque eu orei para fulano, não aconteceu. O que é que você tem a dizer, queridão, sobre isso? Então, a gente é chamado como semeadores, né? Deus não nos chamou como geólogos. O geólogo estuda a terra, né? Ele estuda o solo ali, ele vai entender o que é que está acontecendo, que tipo de solo é aquele, como é que vai funcionar. O semeador, ele vai chegar lá, ele vai abrir uma cova e vai lançar a semente. Uma coisa que eu lembro do irmão T.L. Osborne falando, ele disse o seguinte: nós provavelmente fomos um dos ministérios que mais vimos milagres acontecendo, e pessoas chegam, isso é o irmão T.L. Osborne falando, pessoas chegam para mim e dizem assim:
o senhor deve ter muitos milagres na sua vida porque o senhor tem uma fé muito grande. Ele disse, na verdade, você não chega para um agricultor e diz assim, você tem colheitas tão grandes e vende colheitas tão grandes porque tem muita fé. A gente sabe que o agricultor não se trata de ter muita fé, se trata dele semear sementes constantemente, né? Ele tem uma constância no semear dessas sementes. Tem momentos em que não vai produzir, que não é por culpa de quem está impondo as mãos. Pode ser que em alguns momentos seja. Agora, uma coisa é verdade. A gente vai amadurecendo e melhorando a nossa vida para operar no dom pela prática. Tem pessoas que às vezes acham que pelo fato de uma coisa não ter acontecido em um momento, ela deve parar com aquele ministério, mas não se trata disso. Se trata da gente avançar fazendo a vontade do Senhor. E sabe que se 10 pessoas você orar, 9 não receberem, mas uma pessoa receber cura por meio das suas mãos, já valeu a pena o que você estava fazendo? Mais do que isso. Na prática, a gente vai percebendo a unção que está sobre a nossa vida. Né? Eu, particularmente, eu tenho uma facilidade de orar por problemas de ossos. E eu tenho notado também com surdez. Tem sido mais constante, coisas assim acontecendo, joelho, ombro, essas coisas. E eu notei que isso acontece, não é porque alguém me disse, não é porque o Senhor falou comigo, mas é pela prática de fazer isso, a gente tem visto resultados acontecendo de forma mais constante, né? E às vezes é falta de prática. A gente impõe uma vez as mãos e fica tímido esperando que aquele resultado, né, manifeste o que a gente já talvez ouviu um evangelista fazer. Mas lembra do que o irmão T.L. Osborne falou. Não se trata de eu ter muita fé, se trata de eu estar praticando constantemente aquilo que Jesus disse. Ele disse, se você estiver no lugar onde uma pessoa precisa e você estiver pronto para agir, como a Bíblia diz que você deve agir, meu irmão, vai acontecer e ponto final. E se não acontecer na hora, permanece firme, ajuda a pessoa a receber a mensagem. Muitas vezes também acontece, pastor, de pessoas receberem o poder de Deus está operando no corpo delas, de forma progressiva, algo está acontecendo, mas porque elas não foram bem ensinadas, elas não mantêm aquilo que está operando nelas. E aí elas acabam perdendo aquele agir de Deus. Mas eu vou repetir essa parábola do semeador. Nós não fomos chamados para estudar o solo do coração das pessoas. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que aquela pessoa acredita. Né? Alguns momentos a gente pode perceber a crença pelas ações daquela pessoa, mas nem sempre a gente tem tempo para conviver com aquela pessoa e poder ajudar naquilo que está faltando. Paulo falando para os irmãos lá em Tessalonicenses, ele disse, olha, eu preciso estar com vocês, eu quero ir com vocês para ajudar a suprir algumas deficiências da sua fé. Pode ser que uma pessoa tenha fé, pode ser que uma pessoa tenha manifestado essa fé em algum momento, mas tenham algumas necessidades para que a fé daquela pessoa possa crescer e avançar. Então não fica limitado por causa de um insucesso momentâneo. Deus continua sendo Deus, o poder está operando. E do mesmo jeito que Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, a gente está ungido com o Espírito Santo com um propósito. Socorrer a vida das pessoas. Glória a Deus. Tranquilo? É isso mesmo. Estamos aqui. Isso mesmo, pastor Rafa. Jesus está vivo, né? Continua operando. Isso mesmo. O ministério dele está de vento em popa. De vento em popa. No capítulo 1 diz que o relato que Lucas estava fazendo para Teófilo foi de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Porque Jesus continua fazendo e ensinando. No livro Curando os Enfermos, do irmão T.L. algo maravilhoso, né? Ele diz, a Bíblia só tem o livro de Atos dos Apóstolos porque os apóstolos agiram. Senão a gente teria falas dos apóstolos, palavras dos apóstolos. Mas graças a Deus eles colocaram em prática a fé deles. Assim como a gente tem que colocar em prática a nossa fé. Aleluia. Rapaz, muito bom. Glória a Deus, que bênção, rapaz.
Antes de você orar por nós, pastor, você poderia contar um testemunho do Centro de Cura? Claro, posso sim. Você tem Conta aí. alguma coisa específica? Eu Não, o que tava. você... Ah, sim, amém. Eu estava falando ontem mesmo, a irmã Sani, uma bênção aí, glória a Deus. Eu estava lembrando de uma moça, ontem numa live a gente estava tendo com os irmãos lá de Campo Grande, e Certo. foi uma história que me marcou grandemente. Uma moça que chegou no centro de cura na primeira semana com uma filha com autismo, né? Um grau bem elevado de autismo. A criança tinha 4 anos e a mãe levou ela lá na reunião. E eu lembro que no começo da reunião a criança começou a brincar no ambiente, chamar um pouco de atenção. E na hora o pensamento da gente foi de colocar aquela criança para sentar, levar para uma outra sala, né? Mas na hora que a gente ia fazer isso, a percepção do nosso coração era para não fazer. Tanto para mim como para Manu. Então a gente falou com os ministros de cura lá e disse, olha, deixa ela brincar, não tem problema não. E a gente continuou ensinando ela brincando. E a gente não sabia qual era a questão, mas a gente notou que ela não brincava com outras crianças, ela só brincava sozinha. Certo. Quando foi na sexta-feira, a mãe daquela criança escreveu no relatório de cura falando pra gente, né? Ela disse, olha, a minha filha, ela tinha um grau altíssimo de autismo. A médica falou que minha filha nunca ia falar comigo, que ela nunca ia brincar com outras crianças, que ela nunca ia poder se arrumar sozinha para ir para a igreja ou para fazer alguma coisa, porque ela vive num mundo paralelo. Foi o que a médica tinha dito para ela. Mas na sexta-feira, isso foi na segunda-feira, durante 5 dias ela estava ouvindo o ensinamento da palavra. Na sexta-feira, ela disse que quando eu estava vindo para cá, minha filha se arrumou sozinha, minha filha comeu com a mão dela, e antes da Glória a gente Deus. vir para cá, ela olhou para mim e disse, mamãe, eu te amo. Aleluia. Talvez a gente já viu, sabe, pastor, muitos milagres acontecendo de paralíticos levantarem, em várias edições, não só lá em Campina, fora de Campina. A gente já viu gente sendo curada de câncer, a gente já viu gente sendo curada de dor de cabeça, a gente já viu, tanto faz, não importa se é uma doença grande ou uma doença pequena, mas uma coisa que chama a atenção pra gente é que a doença, ela é um cativeiro para a vida da pessoa que carrega aquilo. Talvez quem olhe de fora diga, mas é só um problema nos rins isso aí é só uma enxaqueca crônica, isso aí é só talvez um câncer, sei lá como uma pessoa enxerga. Mas para a pessoa que está carregando aquilo, é uma prisão pesada mesmo. E eu lembro da alegria daquela mulher dizendo, durante essa semana eu ouvi a palavra de Deus, e eu ouvindo a palavra de Deus tive a autoridade de chegar em casa e declarar sobre minha filha. Minha filha é curada pelas pisaduras de Jesus. E é muito bom ver curas instantâneas, sabe? Quando a gente coloca a mão e vê aquilo acontecendo instantaneamente. Mas é muito bom ver o poder dessa palavra na boca de quem quer que creia. É muito bom ver a unção fluindo através das minhas mãos. Mas eu fico tão feliz quando eu vejo a unção fluindo por meio dessas palavras ungidas. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 8, diz que curou uma multidão de pessoas com a palavra. Lucas 5,15, Lucas 6,17, diz que as multidões se ajuntavam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. As palavras que Jesus liberava. E aquela mãe vê a filha, meu amigo, pelo amor de Deus. Uma filha que nunca iria brincar com outras crianças, que nunca ia falar, mamãe, eu te amo. Ela disse, ela falou, mamãe, eu te amo, e ela saiu falando com a criança naquela noite. Pode ser que para os médicos aquela criança sempre seja autista. Pode ser que talvez tenha diagnósticos dizendo que ela tem autismo. Mas sabe o que aconteceu? Deus reverteu tudo aquilo que era evidência de alguma doença no corpo daquela criança. Então, a gente precisa deixar a palavra sair com ousadia da nossa boca. A gente não precisa nem saber o efeito que essa palavra vai ter na vida de outras pessoas. Mas talvez a palavra que a gente vai falar vai ser como uma mina terrestre. Você não vê explodindo, mas está lá. Na hora que aquela pessoa liberar a fé, o poder vai estar disponível para
operar a restauração, né? No caso, não para a morte, mas para operar a restauração física. A palavra tem poder para fazer. E se sair da nossa boca, ela vai operar resultados extraordinários. Rapaz, glória a Deus, que bênção, rapaz. Muito bom. Aleluia. Louvado seja Pastor Rafa, você pode orar por nós? Claro, posso sim. Ora aí, querido. Prazer, a gente está com grande expectativa no que Deus está fazendo nessa terra. Aleluia. Uma igreja amada, tem bons amigos daí. Nosso nobre pastor alemão é daí. É o Churros. Pastor Leto aí. A gente está crendo mesmo nesse mover que está provocando a vida das pessoas, trazendo restauração. E a gente está crendo por um avivamento de cura que já começou a se manifestar. Não vai chegar, não. Já chegou. Já chegou, já tá isso aqui. mesmo. E a gente vai se mover com ele para trazer socorro sobre a vida de muitas pessoas. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. Nós declaramos, Pai, que sobre nós há de se cumprir conforme está escrito. Porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo e habitamos a sombra do Onipotente. Nós temos descanso nesse lugar. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Quem quer que esteja, Pai, necessitando desse poder de cura, nós declaramos em nome de Jesus restauração do alto da cabeça à planta dos pés. Nós declaramos, Pai, que a vida que essa palavra porta está sendo derramada sobre o coração, Pai, sobre o espírito daquelas pessoas que estão crendo. E nós declaramos os efeitos desse evangelho sendo vistos, Pai. Salvação, sozo, Pai, restauração, em nome de Jesus. Obrigado. Porque o Senhor é Senhor da vida, Pai. E existe uma vida plena nessa presença. Nós te agradecemos. O Senhor é o suficiente salvador da sua igreja, curador da sua igreja. E nós nos alegramos, porque vamos ouvir de testemunhos extraordinários, tomando parte desses dias para a igreja e através da igreja, trazendo socorro sobre muitos. Pai amado, nós cremos que será dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Querido Rafa, muito obrigado. Aleluia. Forte abraço para você, para Manu, viu? Amém, amém. Você mora no nosso coração e não paga aluguel, comentei a história. Pastorzão, muito obrigado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa live. Queria agradecer a tanta gente boa. Tem vários irmãos aí da nossa igreja. Isso mesmo. Várias pessoas aqui de Campina também. João Pereira, vários ministros de Deus aí. Gente, obrigado pela honra, pela consideração. Nós somos gratos pela vida de vocês e nos vemos aí em breve, em nome de Jesus. Manda um abraço para a irmã Leila, pastor, para todo mundo aí da igreja. A gente está com a expectativa mesmo, de chegar esse tempo de estarmos juntos aí. Mas com certeza, meu amado, e esse tempo vai chegar. Com certeza. Viu? Mais uma vez, obrigado. Vou te liberar agora, a gente encerrar. E eu sou muito grato, viu? Em nome de Jesus. Um abraço, pastor. Tchau, tchau. Glória a Deus, gente. Que bênção, que palavra maravilhosa. Você guarda um bom depósito no seu coração, né? E creia no que ele falou de se abastecer da palavra, ficar cheio da palavra, crer em cura. Amém. Fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Confiar no Senhor. Apenas ser obediente. Aleluia, os resultados estão em Deus. Quero lembrar da live que foi feita hoje, às 11 horas, pelo Ministério Verbo da Vida, com Rick Renner, e que vai ser reprisada agora à noite, às 20 horas. Então, você pode assistir pelo Ministério Verbo da Vida. Foi uma bênção. Amanhã, a nossa live, às 17 horas, teremos nosso querido pastor Tiago Borba, pastor presidente da sede, da nossa sede em Campina Grande. Vai ser uma honra tê-lo aqui. Amo vocês, querido, e quero lembrar aos homens que nosso querido Armando está cortando o cabelo na sua casa. Você marca com ele, ele vai com todas as recomendações e vai fazer isso. Nós estamos cogitando aqui pegar alguns irmãos e ele vir cortar aqui na igreja já, né? No nome de Jesus, e assim está abençoando a vida dele. Teve essa ideia e está sendo uma bênção. Ele está trabalhando constantemente assim. Amém? Nossos irmãos. Lembra de abençoar nossos irmãos aqui da igreja, nos seus trabalhos. E assim nós vamos estar mantendo a vida deles, cuidando uns dos outros. Que Deus abençoe você. Até amanhã. No nome de Jesus, obrigado a todos por participarem. Essa live vai estar
no canal da igreja, disponível para você indicar para outras pessoas. Amo vocês. Um forte abraço, queridos.